templo foi destruído, era um lugar sagrado, e Jesus contestou esse lugar. Jesus disse, esse templo aqui, vocês acham bonito? Isso aqui não serve para nada. O novo templo é ele. Quer dizer, a nova possibilidade de encontro com Deus não é aquela que você tem que pagar, é aquela que você recebe pelo amor. E como o Evangelho de João diz, como uma fonte de água borbulhante. Não é o poço onde você tem que jogar o balde e puxar com a corda. O poço é a lei, a regra. Jesus é o amor e a liberdade. O que aconteceu, e o Reza Aslan coloca, teve que fazer um trabalho muito grande de domesticar Jesus. Um Jesus muito irreverente, muito insolente, muito mordente, não era, os romanos tinham medo. E os judeus também ficaram com medo, porque os romanos destruíram a sua cidade, destruíram o seu povo. Então a história passou para nós um Jesus inofensivo. Então, nesse sentido, que Jesus está muito mais para os black bloc, porque Jesus está mais pela mudança. A ação de Deus, ela é a que muda a história. Nós estamos falando aqui de ciências sociais, de jornalismo, nós esquecemos na teologia, a teologia da história. A ação de Deus é uma ação transformadora. A ação de Jesus não foi uma ação para acalmar o povo e dizer, você come capim aqui porque lá no céu você vai comer manjar branco com ameixa preta. A ação de Jesus é uma ação que busca a justiça e a vida a partir da terra que você pisa. É interessante que um episódio que é muito comentado pelo Aslan, nesse livro Zelota, é quando perguntam para Jesus, tem que pagar o imposto ou não? Era o imposto imperial. Todos os dominados tinham que pagar o imposto para manter o imperador. A turma do zelo não pagava. E eles queriam saber se Jesus era da turma do zelo ou não. Então eles perguntam, é para pagar o imposto ou não? Aí Jesus diz, qual que é a moeda do imposto? Ele nem tinha essa moeda. Aí mostraram, ele disse, a cara de quem que está aqui? Essa cara de pau aqui é de quem? Ah, é do César. Então ele disse, devolva para o César o que é do César e devolva para Deus o que é de Deus. Na cabeça do povo, estava muito claro o que é de Deus, a terra. Nós recebemos a terra de Deus. Então, os ocupantes, os invasores, fora com eles. Devolva para César o que é de César. A terra é de Deus, e se ela é de Deus, ela é nossa. E aí a conclusão que eles tiram é, Jesus é da turma do zelo. Perfumaram muito Jesus, mas ele não andava perfumando. Então, agora entrando no assunto da Igreja Católica, o senhor não acha que a Igreja hoje está precisando ir mais para a rua? É o que o Papa Francisco pediu. E na exortação apostólica, a alegria do Evangelho, o Papa Francisco diz de uma maneira muito clara, eu prefiro uma igreja ferida, machucada, acidentada, na rua, do que doente, fechada em si mesmo. A igreja tem que deixar de ser autorreferencial. É o que o Papa Francisco pede. Eu fiquei surpreendido que ele teve agora uma reunião recente com os cardeais da Cúria Romana e perguntou para cada um, como é que vocês estão fazendo essa exortação apostólica vida? Porque ele coloca na exortação apostólica de que isso é o programa para a igreja. Portas abertas, em saída, na rua, junto dos pobres, servidora. O Papa Francisco falou para os cardeais recém-nomeados, vocês não entraram na corte, vocês fazem parte do clero de Roma, mas não da corte. E falou para os bispos aqui no Brasil, não sejam príncipes, vocês têm que andar no meio do povo, junto do povo. E é interessante o jogo que ele faz, e na exortação apostólica ele coloca, ora vocês têm que estar na frente, ora no meio e ora atrás. Ora vocês têm que falar e sempre ouvir, e tem hora também de calar. E andem no meio do povo. E fazendo um resgate histórico assim, o senhor acha que a teologia da libertação
ajudou a unir a fé com a política? E hoje, como é essa relação política da igreja, da fé? Bom, a articulação entre fé e política já está no Evangelho. Está na origem do cristianismo. Jesus foi condenado como um condenado político, dentro de uma teocracia. Ele foi executado e condenado à morte. Jesus não morreu na cruz por falta de opção ou porque Deus que queria, ele tinha... Não, ele morreu na cruz como um maldito, como um inimigo, como alguém que tinha que ser executado. Ele foi abandonado pelo povo porque ele não era o Messias de força e de poder. E as autoridades não o suportavam mais. Então ele foi executado de uma maneira bastante cruel e aí se enfeitou a história dizendo que ele era o bonzinho que foi crucificado no meio de dois ladrões e ainda pior que um ladrão era bom, o outro era ruim. E isso tudo é distorção da história. São os três condenados como subversivos, como pessoas que não estão de acordo com o sistema. O que é interessante nesta cena do João e da crucifixão, ele coloca a dualidade humana, tanto que que chamam de bom, né, por que ele é um bom ladrão e o outro é o mau? Isso é coisa que entrou aí para bagunçar a cabeça do povo. Aceita e reconhece na pessoa de Jesus essa pessoa que luta até o fim e que resiste até o fim e que não entra no jogo do poder. Isso é muito importante. As seduções que Jesus sofreu, e agora na Quaresma a gente fez todo esse caminho, as chamadas tentações de Jesus são as seduções. A sedução do poder, da abundância e do prestígio. Isso acompanhou Jesus a vida toda. Ele não aceitava isso. Jesus nunca quis o poder. E a questão do poder é uma questão que tem que ser muito discutida nessa articulação de fé e vida, de fé e política. Essa busca do poder, ela é muito complicada quando esse poder se exerce como dominação. O senhor começou a desenvolver um trabalho social ainda durante a ditadura. Estamos comemorando ou anticomemorando 50 anos do golpe. Que comparações o senhor estabeleceria com aqueles tempos e hoje em dia, o que está acontecendo agora? A impressão que se tem é que existe ainda hoje uma desqualificação dos direitos humanos. O senhor concorda com isso? Senhor, eu acredito que toda a máquina repressiva da ditadura empresarial e militar, ela hoje se transferiu para os pobres. Então, a tortura, os instrumentos de tortura, tudo só mudaram de foco. A ditadura do golpe militar, que a gente chama de um golpe empresarial e militar, que ocasionou tudo que ocasionou no Brasil, a repressão, a violência, os desaparecidos, hoje nós vivemos muito também como uma ditadura econômica, né? Uma ditadura que continua, se ela politicamente, ela tem nuances e tem situações muito difíceis. Por exemplo, a própria lei da anistia, que se pede a revisão da lei de anistia, mas existem questões empresariais e questões do mundo econômico que nós continuamos vivendo ainda submetidos a um sistema de autoritarismo e aquilo que o Papa Francisco chama na exortação apostólica de governo pelo dinheiro, que o valor não é a vida humana, é a economia. Nós continuamos vivendo uma situação de supremacia do econômico que domina a vida e que elimina muitas pessoas, tortura, mata e faz desaparecer. Ainda comparando o passado com o presente, qual é a diferença entre a antiga FEBEM e hoje a Fundação Casa? O que melhorou, o que piorou, o que continua igual? Eu acho que a gente teria que ver o que continua igual.
ou FEBEM ou casa não é um bom lugar para morar, não é um bom lugar para estar. Essa questão toda do conflito que existe com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a perversidade que continua acontecendo com os jovens em conflito com a lei, essas coisas, há uma modernização. O mundo moderno modernizou todas essas estruturas, mas elas continuam sendo estruturas pesadas de punição, de exclusão, de controle. Elas banalizam completamente a dignidade humana. Se você vai no fórum, na Rua Piratininga, onde existem hoje as varas especiais, você continua vendo ali o que ainda resiste de uma postura de um campo de concentração. A forma até como os jovens andam, de mão para trás, tem que olhar na nuca do que está na frente, não pode virar a cabeça do lado, tem que andar em cima de um risco imaginário. Então isso continua em pleno século XXI, no centro de uma cidade como São Paulo. Quando os jovens passam, todas as portas têm que fechar imediatamente, os radinhos todos tocam, os comunicadores, que é segurança, quem está pelo prédio tem tudo que encostar na parede, porque os bandidos vão passar. E aí passa aquela fila de adolescentes, todos de mão para trás, um olhando na nuca do outro. E o que é aquilo? Um espetáculo deprimente de submissão, de subserviência, de escracho, como dizem os jovens. Eles são humilhados, escrachados. O que isso traz? O que isso significa? A punição pela punição, o desdém pela dignidade humana e o completo arrepio da lei, da dignidade, dos direitos humanos, né? Porque tratar essas pessoas dessa forma é um exercício. Eu digo que aquilo ali não é a justiça. Eu digo que o Estatuto da Criança e do Adolescente não chegou em São Paulo. E de que ali o que há é uma perversidade jurídica. Não há uma adequação e uma dignidade, não se respeita nada. É um espetáculo deprimente. Sempre que se entra nesse assunto, a gente lembra dessa discussão constante que ora volta na mídia, que seria a redução da maioridade penal, que grande parte, inclusive segundo pesquisas da população, acredita que a redução para 16 anos seria uma solução para a criminalidade ou para uma punição. O senhor acha que essa medida realmente é válida? Ela é uma medida eleitoreira, demagógica, é bandeira política e muita gente vai se eleger agora nas eleições em cima disso. E os próprios que defendem o rebaixamento da maioridade penal para 16 anos e têm o mínimo de seriedade, sabem que isso não diminui a violência. Isso não é um fator que, baixando para 16 anos, vai diminuir a violência. Há fatos interessantes, isso é um assunto bastante vasto. Muitos países que baixaram a maioridade penal, nesse momento, retornaram à idade que tinha anteriormente. Essa questão é uma questão pragmática que não está preocupada com a vida das pessoas. Quem defende isso, em geral, tem um objetivo eleitoreiro. Não vai diminuir, mesmo porque se diminuísse e isso fosse eficaz, nós não teríamos tantos crimes, entre aspas, a partir dos 21 anos ou a partir dos 18 anos. E não foi isso que fez. Então, é um tecido social que não respeita a liberdade, a vida, a dignidade das pessoas e a possibilidade dessas pessoas viverem e existirem. Então, é preciso puni-las. Essa é uma medida ineficaz, inadequada, desumana e que só responderia, mais uma vez, aos interesses de uma elite. O senhor citou as eleições agora e eu queria que você dissesse como você vê o papel dos partidos políticos na atualidade, os partidos políticos brasileiros.
Olha, se eles têm papel higiênico, pelo menos já seria uma grande coisa, viu? Não sei se eles têm depósito de papel higiênico, mas essa situação dos nossos partidos realmente está mais para papel higiênico do que para outra coisa, né? Então acho que precisaríamos rever a nossa estrutura. Tem partidos políticos, mas hoje eles respondem a que interesses, né? Acho que a reforma política precisaria ser feita, nós precisaríamos pensar uma democracia que não fosse simplesmente uma democracia representativa, mas como é que a sociedade pode se organizar para defender e proteger a vida e gerir aquilo que precisa ser gerido para o bem comum. Mas eu acho que os partidos políticos estão mais para papel higiênico. Temos aqui mais uma pergunta que foi feita previamente. Numa audiência pública sobre a Cracolândia, na Câmara Municipal de São Paulo, em 2012, o senhor acusou a prática de tortura sistemática nessa região por parte do Estado. Como atuar sem causar dor e sofrimento para os dependentes e qual é o papel das políticas de saúde mental nesse processo e como o CAPS, o projeto do CAPS, entra nessa questão? Pois é, isso tudo precisa ser bem aprofundado, porque existem questões aí muito mais de controle, às vezes essas políticas públicas são mais policialescas, querem controlar as pessoas, é um controle que não se esgota. Eu acredito que nós precisamos realmente superar todo tipo de tortura, de violência e de maus tratos. E ligado a isso, a questão da corrupção. Acho que a corrupção está na raiz de muitas dessas questões e de toda essa violência. Nós temos que pensar que a cidade é para todos, que a cidade é heterogênea. Nós queremos muito uma cidade homogênea, que responda a determinados interesses. Falamos de segurança de uma maneira muito elitista, então nós precisamos, acho que, ver essas questões de uma maneira muito mais abrangente, dialética. É que essas questões todas são polêmicas, mexem com muitos interesses, muitos enfoques, muitas maneiras de ver. Teríamos que saber, nós estamos falando de quê e de quem? Para levar isso tudo para onde, com que interesses, né? Falando nessa questão da cidade para todos, assistindo algumas entrevistas suas, ou lendo também, o senhor cita muito a questão dos idosos. O senhor acha que ainda há um descaso com os idosos no Brasil? Olha, o Brasil está se tornando um país que a gente dizia que era dos jovens, hoje o Brasil vai se tornando um país cada vez mais idoso, né? Eu já posso até sentar no banquinho azul do metrô quando ele tem jeito, eu já posso sentar naquele banquinho. Mas essa é uma outra questão hoje bastante séria. A cidade não leva em conta os idosos. O idoso acaba sendo muito penalizado na questão da mobilidade urbana, na questão da saúde, na questão do bem-estar, da sua liberdade. Então, há questões que chamam muito atenção, por exemplo, a velocidade dos faróis. Os idosos não conseguem atravessar a rua naquela velocidade. Então, como levar em conta essas necessidades dessas pessoas, que não podem perder o direito de passear, de andar, de se divertir, de ter uma vida afetiva? Parece que o idoso ele tem que viver recluso, tem que viver na pobreza, na obediência e na castidade. Então, a vida do idoso acabou, ele não pode mais nada. Então, acho que essa é uma questão séria, à medida em que muitos idosos são do grupo mais vulnerável da população, daqueles que têm as necessidades que precisam ser atendidas. Basta ver a aposentadoria que esses idosos recebem, então, e os pensionistas, então, é uma coisa absurda, vergonhosa, né? Bom, nós temos as perguntas prévias se esgotaram, nós temos pessoas presentes aqui no estúdio. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Padre Júlio? Se alguém quiser, fiquem à vontade.
senão só teria depois as questões. Fique à vontade. Eu não sei que não elaborei, estava prestando. Enquanto você elabora, eu gostaria só de reforçar, em relação aos direitos humanos, o papel da mídia. A pergunta que o Bruno fez dizia respeito à comparação do modo como os direitos humanos eram tratados no início da sua militância, sim, quando ainda havia ditadura, comparando com agora. Eu, pessoalmente, vejo que tem algo em comum daquela época para agora, que é a desqualificação dos direitos humanos por parte da mídia. A mídia constrói, a grande mídia, né? A mídia corporativa, trabalha diuturnamente para desmerecer e desqualificar o território, inclusive onde as pessoas atuam no sentido de minorar os problemas graves sociais, como é o seu caso. Então, nós que tentamos trabalhar essa questão com os alunos no âmbito mais acadêmico, digamos assim, às vezes ficamos perplexos. E isso acho que é básico. A mídia corporativa, a grande mídia, desqualifica os direitos humanos de uma maneira magistral. O Brasil é um país, é uma cultura onde falar de direitos humanos é um palavrão. E isso alguns outros países ficam até admirados, que a desqualificação dos militantes de direitos humanos, a desqualificação que se faz dessa questão e a elitização também que aconteceu. Muitos também acabam falando de direitos humanos num nível... Quais são os direitos humanos da população em situação de rua? Aí não há tanto consenso, ou mesmo dos defensores, e aí começa a acontecer dúvidas. O direito à manifestação, o direito à liberdade de expressão, o direito dos black blocs se manifestarem, por que eles não podem ter direito de se manifestar e são previamente condenados e demonizados? Acho que nesse sentido há demonização de muitas coisas, como da própria militância dos direitos humanos daqueles que são mais vulneráveis ou que são pessoas que divergem muito do padrão que a sociedade se coloca. Então, hoje, se você pega qualquer site também, desses grandes portais, os comentários que a população faz quando se fala de uma violência, quando se fala de alguém que foi torturado e se alguém defende. Esse ano nós começamos com 4 moradores de rua presos, foram os 4 primeiros presos políticos do ano, foram 4 moradores de rua que participaram de um protesto num albergue que não tinha sequer água, com alimentação deteriorada, com tratamento desumano. Então há uma desqualificação absurda. Eu fui visitá-los na prisão e no dia que eles foram libertados, o BO deles foi feito de formação de quadrilha, de dano ao patrimônio público, de dano à paz pública e de resistência à prisão. Então é um BO pesadíssimo. Nós conseguimos, com muito sacrifício, conseguir libertá-los. Eu fui buscá-los pessoalmente no CDP no dia que eles foram libertados, porque eles não tinham para onde ir. No fim, o diretor do CDP temeu pela nossa segurança também, porque a revolta do pessoal do CDP contra eles e contra nós era muito grande. E foi bem na passagem do ano, foi um momento muito difícil, o habeas corpus foi negado. Então, essas populações tem ainda a agravante de que eles não são considerados titulares de direitos, que eles não são os adolescentes infratores. Então, toda a perversidade que se faz contra eles, esses jovens em conflito com a lei, ela é legitimada pela opinião pública. Tem que matar mesmo, tem que destruir, tem que acabar. Nós vivemos uma barbárie. Eu digo que nós estamos vivendo uma civilização cachorrocêntrica. O cachorro E esses dias eu encontrei na farmácia uma jovem senhora, ela disse assim: minha mãe, tudo que eu faço, ela reclama. E o meu cachorro não, eu adoro o meu cachorro. Eu falei: mas você gosta mais do seu cachorro do que da sua mãe? Não, eu amo minha mãe, mas ela reclama muito. E eu falei: o cachorro abana o rabo, né?
Então, ela sente mais prazer, mais gratificação em cuidar do cachorro do que da mãe. Então, São Paulo é interessante, nós temos 4.000 padarias em São Paulo e 4.000 pet shops. É uma cidade que tem fome de pão e carência do cão, né? Porque são 4.000 padarias, 4.000 pet shops. Para cada livraria em São Paulo, nós temos 2 pet shops. E é interessante, você ouve na rua falar, vem com, outro dia eu estava ouvindo, vem com o vovô, vem com o vovô. Eu falei, deixa eu ir lá ver o neto, né? Não, é o cachorro. Então, é uma coisa interessante o que a gente está vivendo. Outro dia eu perguntei lá na comunidade, quem leva o cachorro para passear? 99% leva o cachorro para passear. Quem leva a vovó para passear? A vovó enche o saco, levar a vovó para passear, mas o cachorro a gente leva. Agora a pessoa diz para mim, mas o cachorro é inocente. Ele não sabe, é uma criatura, tá? Porque aí a mulher falou para mim lá na farmácia, eu adoro o cachorro. Eu falei, só podia adorar alguma divindade, o Deus, né? O senhor divinizou o seu cachorro. O senhor está interpretando uma minha palavra. Então, é interessante quando você fala sobre isso, se você vê na rua, e não que eu sou a favor que maltrate os animais, não. Agora que eu desci, tinham 2 pitbull passeando aqui com aquele guardador, passeador de cachorro, virou uma profissão isso, né? Levar o cachorro para passear. Eu acho que não devemos maltratar os animais, mas se alguém bater num cachorro na rua, chama mais atenção do que se bater num morador de rua, e vai ter socorro mais rápido o cachorro do que o ser humano. Eu não concordo que maltrate nenhum dos dois, mas a vida humana, ela já segundo Santo Tomás de Aquino, na hierarquia da vida, a vida é que está em primeiro lugar. Isso não significa que os animais devam ser tratados com violência ou indignidade, mas outro dia um morador de rua falou para mim, cachorro de madame é que leva a vida, né? E ainda dorme com a madame. O senhor disse uma coisa interessante, de que há controvérsias que nós sejamos pacatos, não violentos, cordatos, né? Existe uma imagem que foi construída de que a nossa natureza é mais conformista mesmo, que nós somos bons, que nós somos tranquilos, e um país que teve a história que nós tivemos jamais poderia ter nem sequer um imaginário tranquilo. No entanto, e eu acho que a mídia trabalha muito nisso, ela potencializa essa intranquilidade, esse medo, essa violência continuamente. Mas talvez exista uma possibilidade da gente retomar valores que os povos que nos ajudaram a construir a nossa sociedade e as culturas, principalmente a dos índios, dos negros e tantos imigrantes, também tem um lado de uma nobreza, de uma sensibilidade, de uma capacidade de nos reconectar a uma outra lógica. O senhor acredita que existe essa possibilidade de uma retomada cultural que valorize esse aspecto menos violento? Ou esse tecido está tão esgarçado que é muito difícil retomar isso? Isso é uma tarefa histórica que vai levar muito tempo, e acho que nós precisamos ter tempo para refletir, reapropriar da história, entender a nossa história, a nossa vida. Eu acho que é um potencial que não acaba, é uma esperança que não termina, é uma resistência e uma possibilidade de insistir, mas é uma tarefa histórica. Eu não acredito que vou viver para ver, mas eu acho que a gente vai reconstruir uma história que eu conto muito, e que outro dia eu falei isso no Encontro Nacional do Clero, e alguns ficaram muito desagradados. Eu vou contar outra vez, tem gente que não vai gostar. Quando teve a operação militar na Cracolândia, eu passei lá todos os dias com os sem noção, como diz, os nóia, os violentos, gente perigosa. E durante esse tempo, minha cunhada, viúva do meu irmão, teve um aneurisma cerebral, teve morte cerebral. E foi uma coisa que me impactou muito, porque meu irmão tinha falecido fazia pouco tempo, com 53 anos, e ela também aos 53 anos teve um aneurisma.
E eu tive que ficar cuidando disso, e com os meus 3 sobrinhos, os filhos do meu irmão com ela, e uma situação dramática num hospital público, a pessoa com morte cerebral, com aneurisma. É interessante que é dado o atestado de óbito e fica pendurado do lado da pessoa, e ela está morta cerebralmente, mas os outros órgãos continuam ainda durante um tempo funcionando. E até para os meus sobrinhos era difícil de entender, porque eles diziam, mas o coração dela está batendo e já está com atestado de óbito. Então é uma situação dramática, né? E eu fiquei uns dias sem ir na Cracolândia, lá com os nóia e os sem noção. E quando eu voltei às atividades, uma semana depois, eu fui na reunião do clero. A reunião do clero é a reunião dos padres. Ninguém me perguntou nada. Ninguém me falou nada. Eu cheguei na Cracolândia e eles falaram, onde você estava? Você não veio? Você está com uma cara triste? O que aconteceu? Você não está bem? A gente estava te esperando. Por que você não veio? Né? Então, lá de onde menos eu podia esperar qualquer gesto, foi de onde veio o carinho. Nós estávamos sentindo tua falta, onde você estava? E na reunião dos padres ninguém me perguntou nada. Ele acho que ia falar uma coisa. Eu só queria saber se você consegue ver horizonte, né? Um bom horizonte nessa situação, sendo porque a gente vive numa sociedade onde quem mexe os pauzinhos, esses elementos do poder que você falou, eles estão voltados justamente para a repressão dessas coisas, não está se abrindo. Você mesmo falou, a higienização gentil. Então, como a gente olhando para todos esses fatores, esses atores sociais, eu não consigo ver algo à frente. Você consegue ver tipo algo que consiga melhorar? Porque cada dia eu vejo mais estatísticas que são mais repressoras, que estão alimentando mais esse tipo de situação de... Hoje em dia as pessoas se manifestam assim, que realmente acham que as pessoas têm que morrer. Eles torturam, prendem pessoas na rua, prendem nos postes, e não me parece que está melhorando, parece que está piorando. O que o senhor acha? Eu penso de que nós nunca vamos ter uma coisa pacífica. A vida sempre será agitada e conflitiva. Amar é arriscado, viver é muito arriscado. Então, se você assume o risco da vida, eu acho que aí está o fundamental da minha fé, inclusive da minha fé cristã. Jesus é que diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, este vai salvar. Então é sempre o conflito. Nós vamos viver sempre no conflito, sempre em desafio. Achar que vai ter a paz romana ou o consenso de Washington, nós não vamos ter. Nós vamos sempre viver o conflito, o desafio e a correlação de forças. E aí é uma luta contínua. Eu acho que a história é feita não de intenções, né? Como já diziam nossos bisavós, de boas intenções o inferno está ladrilhado. Então não adianta as boas intenções. São correlações de forças, são as contradições. Nós somos muito trabalhados dentro de um mundo muito racional, ou de um muito cartesiano, de que tem toda uma lógica, e nós temos que trabalhar sabendo que tem muita coisa que foge disso, e que nós não vamos viver porque fica muito isso, né? É bom se não tem conflito, você não está em conflito com ninguém, você está sempre em paz, está vivendo numa boa. Não, a vida não é assim. A nossa vida vai ser sempre um desafio, uma luta constante, uma busca constante. Qual que você acha que é o papel do cristianismo nisso? Você acha que o cristianismo não teria porque a gente pega pela sociedade brasileira, a maioria tem alguma raiz cristã de algum tipo. Você não acha que de repente é a hora de mais pessoas assim, vai ser até meio puxa-saco, estarem falando isso nas igrejas? Porque a gente vai na igreja católica, você vê aqui perto a classe média alta, e é justamente a que está falando que tem que matar pobre. De repente não é um papel um pouco de um padre chegar e falar, gente, olha essa situação, Jesus foi pobre, isso e aquilo. Você não acha que a igreja tem um papel importante nisso? Tem um papel. Acho que o Papa Francisco está fazendo isso de uma forma bastante clara. O que ele já fez em 1 ano não se conseguiria fazer, alguns dizem, em 100. Sim. Ele em 1 ano conseguiu ressignificar
uma porção de coisas. E quando a gente fala da raiz do cristianismo, realmente tem muita gente vendendo raiz falsa. Sim. Né? É como esses vendedores de raiz que tem na rua, você não sabe se aquela raiz é aquela mesma. Então no cristianismo também. E raiz leva para a radicalidade. Mas tem que ver que raiz. Se você está falando da raiz, você tem que buscar a raiz mesmo do cristianismo. A raiz do cristianismo não é do conformismo, não, nem de submeter. Agora, usaram o cristianismo para isso. Para acalmar, para submeter, para calar e para fazer. É interessante, hoje os jornais trazem a entrevista do presidente da Conferência Nacional dos Bispos e o secretário-geral, dizendo das contradições que aconteceram na igreja no golpe empresarial e militar. Sim. Mas você não acha que eles têm que a igreja poderia assumir um papel mais firme com relação a isso? Deveria, sem dúvida, deveria. Mas isso também é uma luta, porque a igreja também é multiclassista. Então, ela está também em todas as classes. E aí, tem muita paróquia que não me aceitaria. Né? O senhor chegou a tocar no termo hierarquização da vida e me lembrou um assunto meio conflitante para a fé católica, que é a questão do aborto. Qual é a sua opinião pessoal sobre esse tema e como você acha que a Igreja Católica vai lidar com esse assunto nos próximos anos? Olha, é uma questão que precisa ser bem discutida, que precisa ser bem encaminhada. Eu acho que o Papa Francisco ele não vai fazer nenhuma mudança de posição da Igreja, mas ele acha que precisamos conversar sobre isso com muitos grupos. Então, eu acredito que há posições que são ligadas umas às outras. Dentro da lógica do pensamento da Igreja, a questão do aborto, da pena de morte, da eutanásia e todas elas têm uma lógica interna entre elas. Né? Há quem discuta a questão da eutanásia, que é muito ligada a pena de morte. A questão muito séria é: vamos selecionar quem para viver e quem nós vamos selecionar para não viver? Todas as movimentações que já foram financiadas pelo capitalismo para esterilização de mulheres. Quantas mulheres foram esterilizadas no Brasil e na África? Então são questões que precisam ser vistas. Uma das coisas que incomoda muito a elite brasileira é essas mulheres pobres, tudo pobre e tem filho pra caramba. A única coisa que eles fazem é fazer filho. Você nunca ouviu falar isso? Já. Então, existem questões muito sérias. O que vai acontecer com a Europa? As etnias europeias vão desaparecer em menos de 200 anos. A Itália vai ser da África e a Basílica de São Pedro vai virar um centro de candomblé, porque o que vai fazer? Porque a etnia europeia vai desaparecer. A França tem o crescimento demográfico abaixo de zero, a Itália também. E o Brasil também tem um crescimento demográfico cada vez mais baixo. E eles estão com horror dos africanos e que vão subir mesmo. E o mundo muçulmano não tem controle de natalidade. E aí querem acabar com os muçulmanos jogando bomba neles? Eles vão crescer, eles vão aumentar, e eles aumentam cada vez mais. E também dentro do pluralismo que é o mundo muçulmano. Então, são questões que todas elas bastante misturadas, né? E dentro da poligamia e tudo isso que tem no Ocidente, e os muçulmanos podem ter a poligamia, e um homem pode ter 3, 4 filhos num ano. Você vê que os muçulmanos crescem, eles não diminuem. Vai discutir aborto lá no mundo muçulmano para você ver só. Bom, alguém mais tem alguma questão? Para terminar, uma coisa que vocês falaram também interessante é sobre o poder.
Eu gosto muito da relação entre cristianismo e anarquismo, porque toca exatamente nessa questão de que o importante não é chegar ao poder ou ter o poder. O importante eu acho, hoje em dia, até se afastar do poder, não ser tocado pelo dedo do poder, ou no limite qualificar o poder. A relação entre os seres humanos é sempre um jogo de força, é preciso entender qual é a força que leva a maior. Mas sempre na leitura do cristianismo eu percebi esse afastamento, isso na figura de Jesus, né, da questão do poder. Quer dizer, o poder é uma coisa complicada, preciso lidar com muito cuidado com o poder. Isso não aproximaria certas práticas cristãs do anarquismo em relação ao poder? A discussão é muito ampla, mas eu ficaria na questão do poder. Talvez uma questão precisaria ser resgatada, não só entre os militantes cristãos. Eu poderia dizer mais em termos do cristianismo. A concepção cristã é que a concepção do serviço, de servir. E até é interessante que os servidores são chamados servidores públicos, mas eles estão a serviço de quem? Né? Então, a dimensão cristã é a dimensão do serviço e não é de um exercício de poder, de dominação, de exclusão e de submissão. É o contrário. É o escândalo do Deus crucificado. E é a grande sedução que Jesus sofre, a do poder. Até na cruz, quando dizem para ele, se você é quem você diz, sai daí. Arranca esses pregos, joga na cabeça de quem te pregou e sai daí. Então, Jesus não sai. Ele vai até o fim na identificação, na vida, na condição existencial de servo e não daquele que domina. Então, na visão cristã, ganhar não é vencer. E não ter o poder, né? Sempre uma coisa que me incomoda em algumas celebrações oficiais, eu vou dizer isso aqui, imagine aqui que rolo que vai dar, mas eu acho interessante nas celebrações oficiais, aí o mestre de cerimônia diz numa grande basílica, diz: excelentíssimo senhor governador, excelentíssimo senhor representante da presidência da república, excelentíssimos senhores ministros e secretários, toda aquela coiseira toda, né? Eu imagino Jesus falando: excelentíssimo senhor governador Pôncio Pilatos, excelentíssimo senhor representante do imperador de Roma, excelentíssimos senhores centuriões do exército romano, né? Esse é um barato, né? Mas graças a Deus ele nunca falou isso. Padre Júlio, em nome da agência Maurício Stratenberg, em nome do Departamento de Jornalismo da PUC, a todos os que colaboraram para essa conversa, eu agradeço em primeiro lugar a sua presença, sempre muito simpático com a gente, e que o senhor continue nessa luta e o que precisar da gente pode contar. Muito obrigado a todos que estavam nos vendo e nos ouvindo também, muito obrigado, e a gente vai editar essa entrevista e colocar no ar também para quem não pôde vê-la. Obrigado também para quem estava aqui, ao Bruno, que é nosso aluno do 4º ano, e vamos continuar essa luta, né, Padre Júlio? Vamos continuar. E eu queria lembrar de que recentemente foi aprovado aqui na Universidade Católica o título de doutor honoris causa a Dom Pedro Casaldáliga, e foi um parto, mas foi aprovado. Acho que isso vale muito a pena. E na agenda latino-americana é bonito que Dom Pedro Casaldáliga lembra, que você falou dos zapatistas, e ele volta a lembrar, sempre desde abaixo e à esquerda.